Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui hoje nesta quarta-feira, de 28. Estamos ainda vivenciando a nossa quaresma, né? Estamos firmes nas nossas orações, nas nossas penitências, no nosso jejum, para que a gente possa buscar cada vez mais a nossa santidade. Vamos refletir hoje mais um trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Durante toda essa quaresma, nós vamos refletindo vários trechos da Sagrada Escritura pelas leituras e pelo Evangelho. E cada trechinho de leitura nos traz cada vez mais um ensinamento, mesmo sendo escrito há milhares de anos atrás, mas ele sempre é atual para nós nos dias de hoje. Se a gente pegasse esse mesmo Evangelho e entregasse para que 10 sacerdotes lessem e fizesse uma reflexão, algumas coisas poderia dizer igual, mas cada um iria ter uma visão, iria ter uma direção pelo qual ele enxerga esse ponto. Portanto, nós também temos a nossa linha de raciocínio. A gente pode ver bem e distinguir o que é a reação do ser humano pela questão de poder, tanto financeiro quanto status sociais e até na vida futura. Todos nós temos um certo interesse por si próprio, menos pelos outros, não é? Essa é a dinâmica do ser humano. A gente pode perceber nesse trecho, então, onde Jesus chama os 12 discípulos à parte e começa a explicar para ele qual seria o motivo e como seria a sua paixão e morte pela humanidade para resgatar os nossos pecados. E então a mãe dos filhos de Zebedeu estava lá e ela usa um termo muito humano, né? Jesus pede a ela: O que queres? Então ela responde: Manda que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus, um pouquinho mais adiante, ele vem com a sua resposta
do divino, a resposta que é aquilo que é criado por Deus. Ele diz: não depende de mim conceder o lugar a um dos seus filhos, mas depende do meu Pai que está no céu. Então veja bem, o que é manda e concede o lugar. Por isso que nós, quando vamos estudando e aprendendo a aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus, muitas vezes temos que tomar muito cuidado com o modo da expressão. Por quê? Porque o mesmo sentido, dependendo da palavra que a gente usa, ele muda completamente o contexto da história. Então nós precisamos tomar muito cuidado e saber colocar a cada palavra. Eu sei que muitas vezes é difícil. O nosso ímpeto humano, muitas vezes, ele chega primeiro do que o divino. Mas é através de tudo aquilo que a gente está fazendo dentro dessa quaresma, é que a gente consegue os objetivos da graça de Deus na nossa vida. Quem tem o dom da palavra, quem tem o dom do ministério da Eucaristia, de qualquer pastoral dentro da igreja, todos nós temos que ter um jeito especial de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas, para que o nosso ego particular não seja acima do Deus eterno. Que nós saibamos cuidar com muito carinho das coisas que é de Deus, para que nós não trazemos as coisas de Deus como as coisas do mundo, tratadas de qualquer maneira. Então é preciso muito cuidado nessa área, que nessa quaresma, dentro das nossas orações, dentro das nossas caminhadas, nós possamos cada vez mais, diante de todas as orações, de tudo aquilo que a gente segue, a gente consegue ir assimilando para a nossa vida a mansidão, para que nós possamos ter cada vez mais a mesma delicadeza de Jesus. Olha o modo como que ele fala, sabendo que ia para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos mestres da lei, ele ia ser zombado, ia ser crucificado, ia açoitado, mas ele fala com muita mansidão. Ele não fala de um modo em que ele acusa as pessoas, em que ele diminui o grau do ser humano. Ele fala dentro da sua delicadeza. Por quê? Porque ele faz aquilo por amor, ele faz aquilo por entrega, ele não faz aquilo porque alguém o obriga. E nós também, ele vem dizer no fim do Evangelho: eu vim para servir e não ser servido. A partir do momento que nós conseguimos colocar essa frase na nossa vida, eu vim para servir e não ser servido, muita coisa na nossa vida muda para melhor, principalmente as graças que vêm dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.